Aleluia, bom dia, a graça e a paz, o coração possa estar cheio da presença do Senhor, da consciência da obra de Cristo. Palavra de Deus, livro de 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Interessante, eu gosto muito desse texto, porque João já começa endereçando a mensagem. Ele não está falando para as pessoas do mundo, ele não está falando para descrente, ele não está falando para alguém que não nasceu de novo, não, ele está falando para filhos, filhinhos. E é interessante porque ele fala, escreva para você não pecar. Porque o pecado, às vezes, o pecado não é bênção na nossa vida. O pecado, ele nos traz sentimento de condenação. O pecado, ele nos faz passar por situações que nós não desejaríamos passar. Ele fala com clareza, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas sabe, se você pecar, tem uma chave. E eu creio que um dos grandes problemas do cristão é esse. Quando ele peca, normalmente nós sentimos um sentimento de sujeira, de incapacidade, um sentimento de uma repulsa interior. E isso é bom, o Espírito Santo ele vem me constranger a respeito dessas coisas. Mas quando João fala aqui, ele fala essas coisas, vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tem advogado junto ao Pai. Então, qual que é o fluxo das coisas no mundo espiritual, o fluxo do pecado? É simples, o diabo vem, chama a sua atenção, desperta seus instintos, você peca, você erra, e o diabo vem e te acusa. E ele fala, tá vendo? Você não é filho de Deus não, você não é nascido de Deus. Porque você pecou, agora as coisas estão tudo dando errado na sua vida. Porque você pecou agora, nada mais vai dar certo, você perdeu agora, Deus não te ama mais. Então o diabo, ele vem para te acusar, porque ele é o acusador, essa é a função dele. E a palavra aqui era muito clara, nós temos o que junto ao Pai? Advogado. Por que eu preciso de um advogado? Porque existe alguém me acusando. Então ele me acusa na minha consciência, ele me acusa também. Hoje, o diabo não pode mais me acusar junto ao Pai. Por quê? Porque tem um advogado. Quando eu olho a história de Jó, lá na história de Jó, o diabo vem de rodear o mundo e chega diante de Deus. E quando ele chega diante de Deus, ele acusa Jó. Ele fala, ele só te serve porque você abençoa ele. Então, ele requer ali Jó. E Deus permite Jó ser tocado. Hoje não pode mais acontecer conosco o que aconteceu com Jó. Porque nós temos um advogado. Então, se o diabo chega diante de Deus para te acusar, o fulano fez isso, tem que tocar, tem que ficar doente. Jesus Cristo, o justo, ele fala, não, realmente ele fez, mas ele é coberto pelo sangue, está perdoado. Sabe, irmão, isso aqui é muito sério. É muito sério você ter consciência. Em Hebreus fala que nós temos um sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Mas João fala que nós temos um advogado. Por quê? Porque ele está diante do Pai, defendendo, lutando, colocando diante de Deus o sangue, para dizer, o preço foi pago, a dívida não pode ser cobrada duas vezes. Não é justo que Deus tenha cobrado a dívida de Cristo na cruz e queira cobrar outra vez de nós. Toda a nossa dívida foi paga. Sabe, quando orar, não ore com medo, pensando que Deus está com raiva de você. Mas quando orar, ore crendo. Eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu estou em paz. Eu posso descansar. Eu posso olhar para o Senhor e ter o coração em paz. Esse é o nosso coração, essa é a nossa certeza. Hoje, nessa manhã, gostaria que você levantasse a mão para o céu e declarasse todo o peso, toda a culpa sai da minha vida. Eu sou perdoado, eu sou amado. É a alegria que me fortalece, é o Senhor que me renova. Sabe, pastor, mas eu tenho pecado. Amém. Fala para Deus, fala, Senhor, eu errei, mas eu creio na obra de Cristo. E a obra de Cristo ela é maior do que o meu pecado. Sabe, esse é o nosso coração. Olhar para o Senhor
Nós crescemos ouvindo tantas vozes e às vezes nós não sabemos e não permanecemos naquilo que é a obra de Cristo. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor, eu quero colocar, Pai, diante de Ti cada um desses irmãos. Nós sabemos, Pai, que a principal obra é o perdão. E às vezes nós andamos com medo, distante, não crendo nisso. Por isso, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé, nos guarda, nos livra, Pai, de todo mal. Que nós possamos olhar para o Senhor e permanecer crendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana, uma semana de favor, de alegria, em nome de Jesus.